E aí galera, prazer, eu sou o William Reis e vocês estão no canal Rei das Máquinas. Pessoal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre ela, a máquina mais badalada do momento, né? Jukai Pro, o nome horroroso, mas a máquina é incrível, tá? Eu já vou adiantar para vocês, pronto, falei, é uma Skeleton, galera. Realmente é não uma Skeleton, é uma Babyliss Booster, né? Aquela nova Babyliss que eles lançaram após a Skeleton, que utiliza essa mesma lâmina Gold FX 2.0, tá? A máquina é simplesmente incrível, tá? Marca melhor do que a minha Skeleton, porque a minha Skeleton tá com praticamente um ano de uso, então a lâmina não tá tão zero bala, né? Dei uma afiada ali para comparar com essa máquina aqui e elas ficaram praticamente no 0 a 0, tá? Realmente a máquina é incrível, uma lâmina um pouquinho diferente da minha lâmina da Skeleton, né? Que a minha da Skeleton é a 707Z, ela é mais precisa, mas assim, essa lâmina aqui não deixou nada a desejar, tá? Marcou igual, com acabamento incrível e vocês vão poder conferir. Claro que vou estar deixando os tips na prática para vocês no meio do vídeo também. Então a máquina está incrível, fique comigo até lá no final para você não perder nada sobre esse modelo de máquina aqui. E vou estar falando para vocês, claro, sobre a autonomia da bateria da máquina, que é algo muito importante. Lembrando que o motor forte consome um pouquinho mais de bateria, né, pessoal? A minha Skeleton eu utilizo na base de carregamento, por isso que eu não sinto tanto na bateria, mas ela é um pouquinho gastona assim, tá? E claro, vou estar comparando ela com a bateria da Skeleton para dar essa informação mais precisa para vocês, tá? Para dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha que ajuda muito, deixa o comentário de vocês sobre novas máquinas para a gente trazer aqui no nosso canal e também ative o sininho para estar recebendo tudo que passa aqui também, que é muito importante, tá galera? Então bora para a bancada conferir de perto, Jukai Pro F7878, bora lá! Então pessoal, bora começar o review falando sobre a nossa Jukai Pro máquina, cara, que eu realmente dispenso comentário, tá? Uma máquina que me apaixonou demais, ela, por incrível que pareça, ela foi melhor que a Skeleton. Depois eu vou estar passando para vocês, fiquem comigo até no final do vídeo, porque claro, a máquina que utiliza a mesma lâmina e eles conseguiram fazer uma sacada que na Skeleton já tinha muito boa e aqui eles conseguiram melhorar nessa máquina, por incrível que pareça, tá? Vamos começar falando sobre o design da máquina, que é algo incrível, tá galera? Muito bonita, né? Tanto que não é uma máquina tão barata, fica numa faixa de R$360, que cara, pelo que ela entrega é praticamente de graça. Essa é a minha opinião, tá galera? Máquina incrível, tá? Com design muito bonito, claro, inspirado 100% na nossa Babyliss Booster, né? A versão de acabamento ali muito legal. Se eu não me engano, o Bruno tem vídeo dela no canal dele, o Bruno Portolan, tá? Vocês podem conferir lá. Aqui ela vem com design camaleão, galera, que troca de cor conforme a gente vira ela aqui na lustra, olha só. Vai puxando para uma cor violeta, então é um azul um pouco mais forte, olha só como realmente é muito bonita essa coloração aqui, tá? Tu vê que é uma máquina premium, né, lá da China, um acabamento extremamente detalhado, olha só. Esse grip de borracha dá muita firmeza, eu vou estar falando em seguida para vocês. Então, design, na minha opinião, muito bonito, tá? Pena, claro, que ela é uma réplica, né, de uma máquina original que eu acabei de citar para vocês, uma réplica de uma Babyliss, mas é claro, não vou, ela foi tão boa essa máquina que eu simplesmente não vou dar ponto negativo por causa disso não, porque realmente ela entregou demais, tá? Então design para mim 100%, muito top, muito boa para trabalho, chave aqui praticamente igual à chave da original, tá? Realmente muito bem posicionada, máquina que está de parabéns em construção e, na minha opinião, em design, em cores que botaram aqui. Eu acredito que logo já vão fazer outras cores e vão estar lançando pra gente no mercado, tá? Pessoal, o display, claro, a máquina não possui um LED aqui em cima para funcionamento, tá? Quando a máquina vinha pedir bateria, ele vai piscar na cor vermelha, né? Botou para carregar, vai ficar também na cor vermelha. O LED, quando ele ficar estático, sem parar de piscar, a máquina está 100% carregada, tá? Então o LED para carregamento, como eu passei para vocês, né, e para funcionamento, ele não vem a funcionar não, tá? Acredito que ela vai vir a funcionar igual a Skeleton, tá? Quando estiver perto de carregar, que a gente vinha bater, ele vai começar a piscar pedindo bateria, tá galera? Então pessoal, já tirei alguns parafusos aqui da nossa máquina. Eu queria falar sobre a bateria da máquina para vocês, mas como eu passei para vocês, eles passaram a informação errada na caixa, né? Passaram a dimensão da bateria, que é o comprimento dela, e não a quantidade de miliampere que ela armazena, tá? Já fiz uma prévia aqui do desmonte da máquina para não ficar tão longo. Vou estar passando passo a passo para vocês para desmontar ela, né? Para quem quer dar uma olhada por dentro, tá fazendo alguma manutenção, eu vou passar agora para vocês também, tá?
Tirem a lâmina fora, tá? Já tirei um parafuso ali para se tornar um pouco mais rápido, né? Tirem a lâmina fora, bem simples, tá, galera? Bem simples mesmo, né? Eu vou estar passando algumas informações do motor também, que é bem interessante. Aqui tem mais 2 parafusos embaixo da lâmina. Vocês vão tirar esses 2 parafusos, que são esses 2 carinhas aqui, tá? Esses parafusinhos aqui, ó. Vocês vão estar tirando também aqui em cima, certo? Aqui embaixo possui mais 2. Tirou os 2 parafusos, como eu já tirei ali, puxa a tampinha por essa alça, tá? Vai sair a tampinha, lembrando que na hora de colocar, galera, ela só tem um lado, tá? Porque ela tem uma trava aqui, ó, onde essa travinha da lateral aqui vai encaixar também. Então, se estiver botando do outro lado e ela não encaixar, vocês estão colocando do lado errado, tá? Fica a dica aí pra vocês também. Tirou a parte de baixo, puxa a manopla pra baixo, tá? Aqui, ó, como se fosse uma Babyliss. Deixa eu botar uma chave de fenda para esse papel parar de balançar por causa do ar-condicionado. O que é legal desse grip, galera, ele é de borracha por fora, por dentro ele é alumínio, tá? Ele é metal ali, ó. Então ele faz todo um acabamento e dá uma firmeza também maior para a máquina, tá? Então tirei a parte da manopla aqui, né? Se vocês tiverem dúvida que eu tô falando muito rápido, vão pausando o vídeo para ficar melhor para vocês. Tirei os 2 parafusos aqui, tirei os 2 de baixo, puxei a manopla, agora é só abrir a máquina, bem fácil, tá? Ó, só abrir que ela solta com facilidade. De plástico, tá, galera? A máquina toda em plástico aqui, com sistema de ligar praticamente igual da Skeleton, tá? Realmente bem similar. Como já tem vídeo da Skeleton aberto no nosso canal, vocês vão poder comparar lá. E aqui eu quero tentar chegar na potência da bateria, né? Na quantidade de miliampere que ela armazena. Eu já vou adiantar para vocês que realmente, pela dimensão do motor, é um motor sem escova, tá? Vou estar afrouxando aqui rapidinho. Vou pedir pro nosso editor acelerar para o vídeo não ficar tão longo enquanto eu afrouxo aqui. Pessoal, dica muito importante na hora de desmontar essa proteção do motor, que os parafusos vêm bem firme, tá? Realmente bem firme. Uma proteção aqui aparentemente em metal. Os 2 parafusos em cima são maiores. Toma cuidado na hora de colocar novamente, que até o encaixe da chave aqui em cima ele é maior, tá? Dá pra ver que ele é bem maior, né? E o de baixo ele é bem menorzinho, né? Então tome cuidado na hora de frouxar, para não apertar muito e não frouxar muito, para não vir danificar o plástico ali, e também para não espanar a cabeça do parafuso, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Então já tirei a proteção do motor, tá? Já puxei por cima aqui, ó. Proteção, galera, aparentemente é metal, tá? Ó, material mais duro e bem firme para realmente a máquina não dar vibração, porque é um motor bem forte, tá? Motor blindado sem escova, igual o motor da minha Skeleton, tá? Vocês podem realmente ir lá nesse vídeo que eu abri as 2 máquinas, eu comparei ela com uma M6 e é o mesmo motor. Vou pedir pro nosso editor deixar aí para vocês algumas fotos de comparação dessa máquina aqui aberta, porque realmente é o mesmo motor da Skeleton, tá? O mesmo motor sem escova que ele é utilizado na Skeleton, né, galera? Motor blindado aqui, como dá pra ver, né? Aquele motorzinho sem escova. Agora vamos para a bateria, que é o que importa aqui, bora lá. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre a bateria da máquina. Procurei em qualquer lugar para passar a dimensão. A dimensão não, que a dimensão tá aqui, né? 18.650, que é o comprimento da bateria. É uma bateria grande, tá? Tamanho da bateria de uma máquina de corte. O que eu posso adiantar para vocês, que não achei a quantidade de miliampere nela, tá? Tentei procurar em todo lugar para passar o miliampere, consegui achar a marca aqui da bateria, que é uma bateria da Sanyo, tá? Que normalmente é uma marca boa que a gente já conhece aí, né, no mercado. Eu acredito, como utilizam a mesma placa praticamente da Skeleton, o mesmo motor, seja a mesma bateria de 3.000 miliampere que se encontra na minha Skeleton aqui, tá? Tô no chutômetro, mas ela praticamente durou a mesma quantidade de horas de uma Skeleton, tá, galera? Eu posso afirmar pra vocês, porque eu tenho as 2 aqui, usei bastante, usei um dia inteiro, ela não acabou a bateria, tá? É uma bateria boa assim. Claro que é um motor muito forte, motor de 7200, né? Motor aí, se não me engano, com 6 watts de potência, como vou deixar aí pra vocês. Então ele é um motor um pouquinho beberrão, né? Se fosse um motor um pouquinho mais fraco, ele, claro, gastaria menos bateria, né? Mas vai ficar mais ou menos em torno de 3.000 mAh, porque eu estou comparando ela com a Skeleton original. E o motor também é praticamente igual ao motor da Skeleton, tá, galera? Porra, abri a máquina para saber a porra da potência da bateria. Já tem não colocado justamente pra... pouco sacanagem, pô. É brincanagem, né, mano? Tá doido, ó. Mas é praticamente 3.000, porque ela é igual a Skeleton. É a mesma dimensão, mesmo motor, mesma placa aqui na lateral, a chave aqui embaixo é a mesma. Então é praticamente uma Skeleton, né? Então bora montar para continuar o vídeo aí. Assim, galera, ó, agora vou deixar a informação para vocês. Deu uma apertadinha legal aqui, tá? Não arrochem, claro, né? Para o motor não ficar vibrando, que é um motor bem forte. Então não aperte muito. Então, pessoal, dica importante: sempre que desmontarem a máquina de vocês, passem uma graxa de silicone nessa cava aqui, ó, que vai direto no eixo do motor, tá?
para estar lubrificando e não tá danificando essa peça aqui com facilidade, né? Querendo ou não, quando a gente faz raspagem, né, pegar muito cabelo, é a peça que mais sofre pressão, tá? É essa plaqueta aqui, então fique ligado aí. Então sempre lubrificando a máquina de vocês. E aí, poderoso, como é que ficou a montagem da máquina aí? Mais ou menos. Desmontei a bateria pra ver a capacidade. Pô, não tiraram escrito que eu tô chateado. Aí na hora de montar, segurei a minha máquina, porque senão o Gil cai. Aí se cair, quebra, né? Mas de resto tudo certo. Boa. Então, pessoal, lembrando que frustração ali, até o poderoso falou pra gente que a bateria não deu certo, porque não tinha nomenclatura, tá? Infelizmente. Mas, claro, eu falei pra vocês que a dimensão dela é praticamente a dimensão da Skeleton aqui, então vai ficar em torno de 3.000 mAh, tá? Lembrando que é um motor de 7.200, exatamente igual ao motor da Skeleton, tá? Um motor sem escova, então vai durar muito, uma máquina com excelente qualidade de construção, como vocês puderam conferir ali, tá? Uma bateria muito interessante. Chave de ligar e desligar, vamos lá para reprise, chave igual a da Skeleton, tá? Mesma batida aqui, ó, como dá pra ver, então vai ser praticamente igual da Babyliss Boost, né? É a chave de ligar e desligar, bem precisa, tá, galera? Então é aquela chave que vocês puderam ver com a máquina desmontada, a chave realmente fica na parte de baixo e todo um esquema que tem por dentro da máquina para fazer a ligação da chave aqui embaixo. Então a chave bem precisa, é aquele modelinho de chave e parece aquela chave de farol de milha de Fusca, que realmente não vai vir a falhar com facilidade não, tá? Então pode ficar tranquilo com a chave de excelente qualidade. E claro, o posicionamento do sistema dela fica aqui na parte de cima. Então, como eu passei para vocês, a chave é bem posicionada, tá, galera? A chave bem no centro da máquina, então não vai ter perigo de ligar acidental, porque ela é bem firme também, tá? Então, com certeza, é praticamente nota 10 para a chave da nossa Jukai Pro. Pessoal, agora vamos falar sobre a lâmina da máquina, que é a Gold FX 2.0, tá? Ela é essa sigla aqui, ó, FX707G2, tá, galera? Deixa eu posicionar mais no centro aqui. Essa é a numeração e a característica dessa lâmina aqui. Essa numeração, o que acontece com essa numeração aqui? Ela vai dar a característica ideal para a lâmina aqui, tá? Essa lâmina aqui é uma lâmina um pouco mais longa, como a lâmina da minha Skeleton original aqui, tá, galera? É uma lâmina que tem os dentes bem curtinhos. A minha é a B707Z, né? Tá ali escrito embaixo do Gold FX. E aqui ela é um pouco mais profunda, tá? Aqui ela vai ser um pouquinho melhor na marcação, tá, galera? Mas é praticamente imperceptível em relação a essa máquina aqui. E como ela é um pouquinho mais funda, a cavidadezinha ali do V, ela vai raspar melhor a 2.0, tá? Então ela é um pouquinho mais completa, na minha opinião, do que essa lâmina aqui, tá? Essa aqui marca um pouquinho melhor, porque ela é curtinha, mas essa raspa melhor e marca muito bem também, tá? Uma lâmina extremamente fina. Sinceramente, eu não notei diferença entre essa lâmina aqui, tá, galera, e a lâmina da minha Skeleton original em construção. Aparentemente uma lâmina original, se é uma réplica muito, muito bem construída, tá? Porque realmente ela deu um acabamento extremamente preciso ali e muito boa para raspar também, como eu falei para vocês, tá? Então a lâmina nota 10, máquina é incrível, tá todo mundo apaixonado por esse modelo de máquina, claro, especificamente por essa lâmina aqui que foi instalada nesse modelinho aqui da máquina, tá, galera? Então, como eu vinha passado para vocês, na minha opinião, ela é um pouquinho melhor que a Skeleton para fazer acabamento, galera, porque ela tem um ângulo mais aberto da lâmina, tá? Olha só como ela é um pouco mais aberta, um pouco mais para fora aqui em cima essa lâmina, tá? Isso ajuda bastante na marcação. Na hora de fazer a marcação vai dar para ver sempre a pontinha da lâmina aqui, tá? E que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, como a lâmina é bem aberta, a lâmina que mais vai ter contato com a pele do cliente é a lâmina móvel, né? A lâmina que pode machucar. Então o zero gap ele não pode ser tão agressivo, porque senão ela vai ter contato primeiro, né? Olha como essa daqui tá com zero mais agressivo, né? Bem na pontinha. E essa daqui ela tá agressiva sim, só que não tá tão na ponta, galera, porque como a gente utiliza a máquina muito virada assim, ó, essa lâmina fica bem próxima à pele e mesmo com esse zero gap que tá aqui na minha máquina, ela dá um acabamento perfeito e bem rente à pele, tá? Então fica essa dica para vocês, para ela ter essa lâmina um pouquinho mais aberta, não precisa deixar tão zero gap, só na hora do acabamento aqui, ó, na hora de bater a máquina aqui no pescoço do cliente, né, na nuca do cliente ali, pode vir a machucar o cliente de vocês, porque a lâmina é um pouco mais aberta, tá? Mas na minha opinião, essa parte aberta ela melhora bastante na visão na hora de fazer o acabamento, tá? Então fica essa informação aí para vocês também. Claro, a diferença básica entre a Skeleton e a Jukai Pro é na hora do encaixe aqui da lâmina, tá, galera? Mas como eu mostrei lá no vídeo de unboxing para vocês, as máquinas são praticamente iguais, né? O que realmente muda é esse encaixe aqui, ó. E a Skeleton fica um pouco mais saltada, né? Essa peça aqui, ó, ela fica mais saltada. E essa peça aqui, ó, na Jukai ela entra um pouquinho mais na cavidade da máquina, tá? Mas são as mesmas lâminas, galera. Dá para utilizar tanto da Jukai na Babyliss, quanto da Babyliss na Jukai sem qualquer adaptação, só simplesmente trocar a lâmina, tá?
Vamos falar agora sobre a pegada na máquina. Na minha opinião, é uma pegada mais leve do que a Skeleton, tá? É uma pegada melhor, porque esse grip de borracha dá mais firmeza na mão. E para quem trabalha com a Skeleton não vai ter dificuldade alguma, porque é o mesmo estilo de trabalho, né, galera? Ambas as máquinas são cilíndricas, né? Na hora de trabalhar eu gosto bastante. Para quem trabalha com máquina quadrada, na primeira vez se embabaca um pouquinho, porque é um pouco diferente, né? Mas depois de um certo tempo de trabalho, ela vira com certeza a preferida de vocês, que ela ajuda bastante, principalmente em contorno de orelha, né? Fazer pezinho ali na frente, eu gosto de marcar bem no final, dar só aquela baixadinha na máquina para ficar bem retinho. Eu gosto bastante de máquina com esse formato aqui. Então, pessoal, carregamento, ela não, claro, não tem uma entrada igual a da Skeleton, teria que ficar um pouquinho diferente, né? Ficar uma réplica perfeita, né? E eu acho que ia dar BO. Uma entrada carregador tipo USB tipo C, tá? Uma entrada um pouquinho diferente. E a máquina não possui potência, tá? Ela só vem um cabo, um lado USB e o outro lado tipo C, como eu passei para vocês, para engatar aqui na máquina, né? Lembrando que tem que utilizar uma potência de smartphone. A máquina vai limitar essa potência em 1200 mAh, tá? Essa é a característica dela. Eu só não indico utilizar carregador turbo, né? Para não vir a danificar a bateria de vocês, danificar o circuito interno. Tem gente que usa, mas eu não gosto não, tá? Eu gosto de utilizar até 2000 mAh, que nunca deu problema aqui na minha barbearia, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Então, pessoal, bora aqui para o nosso teste de RPM. Lembrando que trabalhei o dia inteiro com essa máquina, tá? Não carreguei ainda, tá no final de carga, imagino eu, né? Ou de repente mais uma meia carga, pra gente ver se vai ter potência constante igual a minha Skeleton aqui, né? Como ela realmente pareceu muito com a Skeleton por dentro, eu quero saber se ela tem também essa potência constante, e aqui eu vou fazer o vídeo para vocês, tá? Eu vou fazer o teste com ela com bateria já usada, né, pessoal? Quase em final de carga, eu trabalhei o dia inteiro com ela e não senti necessidade de carregar não, tá? Não pediu bateria ainda. Então vamos lá pro nosso teste de RPM, lembrando que a máquina está lubrificada, e quando eu desmontei a máquina e montei ela novamente, já lubrifiquei a plaqueta também, tá? Então bora lá pro nosso teste. Então, pessoal, como eu imaginava, a máquina com 7.200 praticamente, né, RPM, igual uma Skeleton, também deu, se não me engano, 7.212, eu acho. Essa aqui deu 7.192, né, então praticamente a mesma máquina, né. Como vocês viram, a máquina aberta utiliza o mesmo motor, o mesmo desenho de placa, até o sistema de ligar a máquina por dentro é muito igual, tá? Vou pesar a máquina aqui, tá, galera? Vou pesar ela pra gente ter noção de peso, né, que eu não passei pra vocês também. Minha balança sem bateria, que legal. Vou dar uma mexida na pilha e já volto aí, galera. Fechou. Agora sim, bora lá pro nosso teste de peso, né? Teste de peso é bom. Vamos lá, vou pesar a máquina aqui. 210 gramas, tá? Realmente a máquina é bem leve. Vou pesar a Skeleton aqui original, que é mais pesada, né? 233 gramas. Então é notável sim, tá, galera? O peso da nossa Jukai Pro um pouco mais leve, tá? Mais confortável sim na mão. Se trata também de uma máquina em plástico, né? Só essa manopla aqui embaixo da borracha que ela é alumínio, né, galera? O restante da máquina, como vocês puderam ver, ela é em plástico, tá? Então se torna mais leve, mais confortável. Cara, é uma máquina, na minha opinião, praticamente perfeita, tá? O que eu não gosto muito, pessoal, sei que tem muita gente que gosta, mas é uma opinião minha, tá? Essa entrada de cabo USB, podia ser uma entrada de um outro tipo de carregador, mesmo que fosse específico da própria máquina. O que é legal aqui é que a gente pode estar utilizando quando estragar o carregador, né? Mas eu não gosto, cara, que parece uma coisa um pouco frágil, tá? Realmente a entradinha USB aqui da máquina, tá, galera? Eu não sou muito fã dessa entrada aqui, não. É realmente meu único ponto de exclamação que eu vou deixar pra máquina, né? Mas eu não vou botar como ponto negativo, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse modelo aqui de carregador, tá? Pessoal, minha opinião, máquina perfeita, comprem sem medo. Até agora, tá? Até os testes que eu fiz aqui, praticamente uma Skeleton, né? Não, vou falar praticamente não, exatamente uma Skeleton. Como eu falei pra vocês, eu gostei até um pouquinho mais, porque ela tem essa abertura de lâmina um pouquinho maior e dá mais visibilidade na hora de fazer o acabamento de nuca, principalmente, tá? Então podem comprar, eu assino embaixo, que sem sombra de dúvida, a melhor máquina fabricada lá na China, né, galera? Vamos botar assim, porque esse projeto aqui é claro que é uma réplica de uma Babyliss, né? Então é um projeto que foi elaborado lá por eles, algumas peças aqui internas. Eu sinceramente gostei demais da máquina, podem comprar sem medo. Agora sim, vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!